Hoje eu vou conversar com você sobre esse tema que é a intuição. Como identificar a intuição? Qual é o papel da intuição? Como que eu percebo que eu estou tendo intuições? É algo que alguém me revela ou é algo que eu identifico interiormente? Eu penso e me parece, observo em mim, observo nas pessoas, que a intuição, quando ela é identificada pela pessoa, muitos males você pode evitar, muita coisa você pode deixar de fazer, ou até muita coisa você pode fazer por conta da sua intuição. E é algo que você vai lapidando ao longo do tempo. Ao longo do tempo você vai observando as suas intuições. E isso se dá também por conhecer-se, conhecer, poxa, caramba, isso aqui é uma intuição, isso aqui é uma coisa que eu já pensei sobre isso aqui é uma inspiração. Nós vamos abordar esse tema hoje. Eu acredito que a intuição, ela fortalece também algumas convicções. Como isso, Fred? Existem coisas, situações que você está com pessoas, ou às vezes situações de trabalho, ou às vezes situações que brotam na sua vida, que vem aquela voz assim, fala assim, ó, isso aqui sim, vai, vai. E tem coisas que vem aquela voz, isso aqui não. E tem vozes que vai, ó, reflita um pouco mais sobre isso, não vai de imediato, não. Se todas as pessoas, tanto eu quanto você, se nós compreendêssemos que na nossa vida existe uma antecipação frente às realidades que nós vivemos, nós conseguiríamos tomar melhores decisões. E quando a gente fala da intuição, a gente identifica que o quê? A intuição é algo espiritual. Toda vez que você ouve a palavra espiritual, você associa a religião, você associa a Deus, você associa a Bíblia, você associa a algo que você não toca, que é imaterial. De fato, espiritualidade é algo imaterial. A intuição é espiritual. Porque você não vê o que você tem como intuição. Você não percebe de maneira material. Você sente. É algo profundo, é algo que está em você e te faz pensar de maneira antecipada sobre as coisas. Você quer ver uma coisa? Eu hoje aqui na minha cidade, eu acompanho um grupo de homens. Já fazem 2 anos que eu acompanho esse grupo de homens, dando ali força para esses homens, ensinando algumas coisas que eu aprendi como homem, na maneira de viver, na maneira de se portar. Aqueles que são casados, eu acabo trazendo instrução de coisas que eu aplico no meu casamento, de coisas que eu aprendi atendendo pessoas, atendendo eles mesmos, orientando esses homens, coisas que eu vivi com meu pai que não foi positivo, coisas que eu vi com a minha mãe que não foi positivo, coisas que eu vi com a minha família que não foi positivo. E isso tudo, toda essa bagagem que eu fui adquirindo com as experiências na vida, existencialmente, eu vou trazendo para eles. E a maioria das coisas que esses caras trazem para mim, encontro com eles todos os domingos, a maioria das coisas que eles trazem é algo que eu já vivi ou algo que eu já escutei. Só que, se você me perguntar assim, mas como isso aconteceu, Fred? Como que isso aconteceu de você ter esse insight de poder acompanhar esses homens aí na sua cidade? Eu vou te dizer, teve um dia que eu estava numa universidade com os meus filhos, andando de bicicleta com eles. Andando de bicicleta. E aí eu peguei um peso que eu tinha no carro e comecei a fazer atividade física. Enquanto eles andavam de bicicleta, eu fazia atividade física. Durante a atividade física, me veio aquela coisa assim, caramba, você já pensou trazer, e também lembrar você que nesse dia eu ia dar uma palestra para 30 homens. Aí, antes dessa palestra que eu estava com os meus filhos nessa universidade, me veio aquela coisa assim, já pensou se esses homens que você que você vai palestrar hoje, se você chamá-los para virem aqui todos os domingos, para que esses homens
eles possam ver a vida de uma maneira diferente, viver uma experiência diferente. E eu falei assim, quer saber? Eu vou lá no final da palestra, eu vou propor isso a eles. Eu não imaginava que seria uma resposta tão positiva, portanto que hoje nós estamos há 2 anos, né, acompanhando esses rapazes. Eu entendo que isso é uma intuição? É, também. Na minha concepção, também vem aquela coisa, a voz de Deus que fala dentro da gente, que nos orienta, que nos ensina a dizer sim, nos ensina a dizer não, nos ensina a raciocinar. Essa intuição, ela é importantíssima, porque é uma maneira de você entender o que está por vir. E às vezes você tem intuições, você tem inspirações, você tem coisas que vêm dentro de você, mas você não age segundo aquilo. E aí, você precisa entender que todos os seres humanos, tanto eu quanto você, nós temos as inspirações, nós temos as intuições. E essas intuições, elas vêm também da consciência moral, porque ela faz com que a gente tenha melhores ações, que sejamos pessoas moralmente melhores, moralmente analíticas. Você vai analisar a situação e, a partir da sua análise intuitiva, você vai responder. Às vezes você não vai responder, às vezes você não vai dar resposta nenhuma. Mas a intuição, ela é exatamente para isso, para que você consiga identificar de maneira antecipada o que você tem que fazer. Da onde você tirou isso, Fred? Essa ideia, esse discorrer dessa ideia? Da onde você tirou isso? Eu te dizer, eu tirei desse livro aqui, do Viktor Frankl, que ele fala, eu sou apaixonado, gosto dele, gosto das ideias dele, gosto da maneira dele de encarar a vida, gosto da maneira que ele explica as coisas, gosto desse enfrentamento da vida, gosto desse entendimento diante das coisas que aparentemente são desafiadoras. Porque isso, na minha opinião, o ser humano que tem em sua mente a possibilidade de encontrar sentido na sua vida, encontrar sentido naquilo que ele faz, naquilo que ele tem um poder nas mãos. Eu não sei se você acredita nisso, mas quando você tem uma realidade na sua vida, o que você está vivendo, ou a sua própria vida, a sua própria existência, se você encontra sentido no que você está falando, no que você está fazendo, você tem poder nas mãos. Sentido no trabalho, sentido na família, sentido na vocação, sentido. Ler para mim, por exemplo, traz sentido. Por quê? Porque eu consigo trazer um vídeo aqui para você. E hoje, trazendo esse vídeo, diante dessa leitura aqui do livro de Viktor Frankl, ele diz assim, considerando então que aquilo que a consciência moral nos revela constitui algo ainda a se tornar real, que terá que ser realizado, levanta-se imediatamente a questão de que forma poderia ser realizado se não for de alguma maneira antecipada espiritualmente. Ou seja, para nós realizarmos algo, precisa haver uma antecipação espiritual, que é a intuição. Antes de eu trazer esse vídeo aqui para você, eu tive uma antecipação espiritual. Qual foi essa antecipação? Vai lá, pega o livro e leia. Me veio assim. Vai lá, pega o livro e leia. Qual livro? Esse livro. A Presença Ignorada de Deus. Vai lá e volta, porque eu já li uma boa parte desse livro, e aí me vê aquela coisa assim, intuitivamente. Volta algumas páginas que você já tinha lido. Aí eu fui e voltei. Isso que aconteceu comigo ao ler esse livro, ao trazer essa ideia da intuição para você, foi uma intuição, foi a partir de uma intuição que veio no meu coração, que veio interiormente, e eu estou materializando a partir desse vídeo. Por que eu estou materializando? Porque você está vendo, porque você está me vendo aqui, você ouve a minha voz, eu estou falando, então isso aqui é materializado, isso você recebe aí ouvindo, você entende, você consegue compreender através dos exemplos que eu estou dando, e com isso você consegue materializar. E como que essas coisas são materializadas? A partir da antecipação espiritual que ele traz denominando como intuição. Ou seja, a consciência, ela revela,
A consciência, ela dá possibilidade. A consciência faz você antecipar. E essa antecipação, ela te dá inúmeras possibilidades. Eu gosto dessa ideia, por quê? Porque quando você tem essa consciência, tem essa intuição, e à medida em que você pega essa ideia, essa intuição e materializa e vai para a realização, a intuição ela é concretizada. Por que que muitas pessoas deixam sonhos, planos, realizações para trás e passam uma vida inteira sem se realizarem? Porque a intuição vem, as ideias elas vêm, o movimento interior acontece, mas a pessoa não materializa, a pessoa não coloca aquilo em prática. E o fato de não colocar em prática faz com que fique só no plano intuitivo. Comece a pegar todas as suas intuições e materializar, tanto para a realização das coisas, quanto para não realizar as coisas. Se você fizer isso, você vai ter uma noção de que você tem muitas possibilidades. Como também você pode se esquivar de muitas ciladas. Ciladas de trabalho, ciladas de relacionamento, ciladas na rua ali onde você passa, rua da sua casa. Pô, imagina só comigo. Imagina que uma coisa que você vai entender sobre isso que eu tô te falando, que todo mundo acaba tendo uma certa intuição em relação a isso. Tem ruas que são muito escuras. Geralmente, quando a pessoa pisa numa rua escura para passar por essa rua, vem aquela coisa assim, não passa não, que pode ser perigoso. Não é voz que você ouve. Você não falou com você, mas você ouviu algo que intui, que antecipa avisando a você. Cara, se tu passar ali, pode ser que você não seja assaltado, mas você sabe que a rua é escura e você tem possibilidade de ser assaltado. Então não passa. Entra até meio que uma intuição do senso comum. Por quê? Porque todo mundo sabe que se passar numa rua escura, existe a possibilidade de algo acontecer. Geralmente a gente hoje fica naquela coisa, você é assaltado, eu não vou. Então isso é uma antecipação, isso é uma intuição. A materialização disso, do que vai acontecer, ela vai se dar se você for obediente à sua intuição. Eu não vou passar então nessa rua, vou passar pela outra rua que eu sei que lá está iluminado e se pelo menos se eu for assaltado, alguém vai ver. Então, presta atenção na sua intuição, porque vai antecipar coisas na sua vida, vai te mostrar coisas. Ele continua dizendo assim, e esse antecipar-se, essa antecipação espiritual, dá-se através do que se chama de intuição. Intuição. Essa antecipação espiritual ocorre num ato de visão. Ou seja, cara, é antecipar, é ter visão, é viver a espiritualidade, essa dimensão da espiritualidade, da antecipação, da intuição. Ou seja, intuir também é ter visão. Intuir também é pensar e, de acordo com o que a gente pensa, moralmente falando, que passa na nossa consciência, a gente vai executar diante das possibilidades que nós temos. Qual era a minha possibilidade aqui ao gravar esse vídeo? Ter um tripé, ter as imagens, ter um microfone. As minhas possibilidades, estar num lugar de silêncio, os meus filhos estão na escola, minha esposa está ali fazendo outra coisa. E aí o que acontece? Eu tenho aqui as possibilidades de fazer esse vídeo. Ou seja, aquela antecipação, aquela intuição está sendo materializada através dessas realidades. Eu estou aqui dentro de um quarto, dentro da minha casa, estou falando com você. Ou seja, eu visualizei. Então, a intuição, ela te traz visão. Todas as visões, todas as intuições, elas irão se concretizar? Não necessariamente. Mas assim,
Mas existe a possibilidade de algo acontecer na tua vida a partir da visão que você está tendo, se você viabilizar essa visão. Às vezes as pessoas não viabilizam, as pessoas não se colocam à disposição, não querem ir para o enfrentamento daquelas realidades que às vezes as coisas irão se materializar de uma maneira um pouco mais árdua, de uma maneira um pouco mais difícil. Vai precisar de um pouco mais de esforço da sua parte, um pouco mais de trabalho. Mas isso não significa que não houve uma intuição. Isso não significa que não é para você fazer. Entenda que a intuição, ela traz para mim, para você, possibilidades. Possibilidade de sermos felizes, possibilidade de sermos realizados, possibilidade de vivermos uma vida diferente, uma vida melhor. Assim, a consciência moral revela-se como uma função essencialmente intuitiva. A consciência moral, segundo Viktor Frankl, a consciência moral revela-se como uma função essencialmente intuitiva. A minha consciência de moral, ela é essencial e intuitiva. Ou seja, conforme eu vou desenvolvendo uma consciência moral, que é algo essencial para o homem, para que possa ter discernimento nas suas ações, ela é ativada de maneira intuitiva. Pensa, você sabe que roubar não é legal, moralmente falando. Você sabe que trair, moralmente falando, não é legal. Só que, às vezes, você tem a possibilidade de não fazer e você faz. Existem aquelas pessoas que falam assim: eu cometi esse erro porque eu estava inconsciente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Só em a pessoa falar que não sabia o que estava fazendo, ela já sabia o que estava fazendo. Vai dizer que a pessoa não sabe que matar é errado? Vai dizer que não vem aquela voz e diz assim: pô, não mata não, não faz isso não. Vem, cara, vem. Não rouba não. Pô. Essa consciência vem. Não trai não faz isso não. Porque moralmente falando, a pessoa já sabe que não é certo. Aí vem a intuição, aquela vozinha: isso não. Aí você que escolhe o que fazer. Por isso a liberdade, ela é tão importante, para que dentro do contexto intuitivo você terá a liberdade de realizar ou não. A fim de antecipar aquilo, assim a consciência moral revela-se como uma função essencialmente intuitiva. A fim de antecipar aquilo que terá que realizar, a consciência deverá primeiramente intuí-lo. Nesse sentido, portanto, a consciência ética, ou seja, intui. A consciência intui, a consciência mostra, a consciência revela. A consciência diz para você: vai. A consciência diz para você: não vai. A consciência diz para você: aqui, nesse relacionamento, você pode se estrepar. A consciência, ela se revela a você. Ela se revela a mim. Quando eu disse lá no início do vídeo para você sobre esses homens que eu acompanho, foi algo intuitivo. Esse canal aqui, eu tive alguns insights, ouvi algumas pessoas, mas eu tenho trazido aqui conteúdos que, de maneira intuitiva, me fez sentido para a minha vida, e acredito que fazer sentido para a sua vida. Eu trago aqui sobre a espiritualidade, é algo espiritual? Mas agora se materializa ao ponto de você poder se observar melhor. Olha como as minhas intuições estão sendo favoráveis. Mesmo que você não goste desse vídeo, mesmo que você não consiga ficar até o final desse vídeo, mas não consiga ficado até o final. Se você chegou até aqui, eu queria que você colocasse aqui nos comentários, antecipação, conseguir, para eu saber que você conseguiu chegar até quase no final aqui desse vídeo. Mas então, para a gente finalizar, observe as suas intuições. Ouça e seja obediente à sua voz interior.
Mas, e isso é importante, né? E se eu errar? E se acontecer de trazer erros para a minha vida? Você vai aprender algo. Se você não materializar a sua intuição, você nunca vai aprender, você nunca vai entender o que é a tua intuição, o que você sente, o que você pensa, como que está a sua consciência. E isso vai trazer para você possibilidade de ir tomando partido em outras coisas e se graduando na vida, né? Posso dizer assim, graduando. Você vai alcançando patamares na sua vida a partir das intuições que você tem e à medida em que você materializa essas intuições. Fiquei feliz de ter compartilhado isso com você. Não sei se você ficou também, se isso contribui com a sua vida. Se você quiser deixar um comentário, deixar seu like aí, deixe. E nos vemos aí no próximo vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, também pode deixar aqui. Grande abraço para você, fique com Deus e não deixe de materializar as suas intuições. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu.